pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal no nosso sábado, meio-dia. E hoje eu já vim assim com esse rostinho, porque eu estou com cólica, eu estou com dor de cabeça, mas eu me prometi gravar aqui pro canal. E o que eu vou gravar hoje eu quero que se torne até um quadro, uma vez por mês aí no sábado. Fazer esse Maqui e Fala. Mas é um Maqui Fala diferente. Hoje vai ser um Maqui Fala sincerão sobre o que a gente tem mais de importante e o que eu tenho mais de importante na vida, que é sobre Deus, sobre Jesus, sobre o que aconteceu comigo, que na verdade tudo que eu falo aqui nesse vídeo aconteceu comigo, mas não é sobre mim. Que Deus possa me levar para que isso seja usado para vocês. Então vai ser um vídeo bem... Eu não sei o que eu vou fazer, eu só vou ir fazendo, vou ir falando com vocês, vou ir pegando, vai ser bem espontâneo. E aí eu vou falando pra vocês como vai ser. Se inscreva no meu canal, curta para que isso vá além, leve para outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. E que não venha ser sobre mim, mas sobre quem importa, né? O autor disso tudo aqui. Então vem nesse Maqui Fala comigo. Bom, eu vou começar colocando... Eu escovei meu cabelo, gente. Ele tá bem bonito. Eu vou colocar esse arquinho. Então, vocês já sabem, se eu olhar pra cá ou se eu olhar pra cá é porque eu tô olhando para o espelho. Eu já hidratei minha pele, já passei protetor solar. Eu tô um pouco rouquinha. E eu vou passar agora um primer desse da Ruby Rose. Conforme eu vou passando, se eu esquecer, é porque eu vou estar falando, gente. Esse daqui da Ruby Rose Studio Perfect. Eu gosto bastante dele. O que eu vim falar aqui pra vocês foi uma experiência, algo real que aconteceu na minha vida, que eu passei por isso. Foi algo durante o longo dos anos e que aconteceu sobre algo na minha vida, uma experiência de trabalho mesmo, que eu não vou falar muito sobre esse lugar, e sim sobre o que eu vivi, porque é um passado pra mim, já, mas me fez crescer muito. Eu sou cristã, o intuito desse vídeo não é sobre religião, o intuito desse vídeo é sobre Deus, né? Mas sim, eu sou cristã, mas o intuito desse vídeo não é sobre religião, é sobre o que Deus quer falar. Porque eu acredito que as pessoas que estão filtradas hoje em uma religião, no meu olhar em si, são pessoas que hoje não levam a palavra de Deus para essas pessoas. É sobre julgar o que você escolheu ser, o que você escolheu. Então hoje, em vez das pessoas levarem a palavra e levarem Jesus para as pessoas, tem muito julgamento sobre a religião dela, sobre o que ela escolheu. Eu não sou essa pessoa, eu não sou essa cristã. Hoje o encontro que eu tenho com Deus é muito forte, então eu não sigo pelo que eu acredito do que as pessoas falam, eu sigo por aquilo que eu vivi com Jesus e que isso ninguém pode tirar. No caso, eu passei por uma experiência que eu trabalhei em um lugar que me fez crescer, só que chegou um determinado momento, eu vou passar essa base da Mari Maria, chegou um determinado momento que aconteceu muitas coisas, eu fiquei lá 3 anos, e eu já tava ficando depressiva, né? Eu estava tendo ataque de pânico, eu estava tendo crise de ansiedade, algo que eu nunca tive na minha vida. E eu sempre fui muito ligada e apegada a Deus, né? Uma cristã falha como qualquer pessoa, não sou perfeita como cristã, Deus não quer pessoas perfeitas, quer pessoas que o adorem em verdade e espírito, e eu sempre busquei a Deus independente, Deus sempre me tocou. E eu estava numa situação muito difícil, gente. Chegou uma hora que pra mim já estava afetando a minha vida, eu já não me arrumava mais, eu já não era feliz, eu só sabia chorar. Eu não era mais eu, no caso, né? Eu não sorria mais, eu já tava no automático, assim, e
E eu nem me arrumava mais, gente. Eu não me maquiava, eu só chorava. Eu passei por sentimentos horríveis, coisas horríveis. Eu não era mais eu. E eu sempre fui muito brincalhona, então eu sempre tentei esconder muito bem isso. E aí chegou um determinado momento que eu não aguentava mais e que eu pensava em sair. Só que falei, gente, eu conquistei tantas coisas e eu sei que se eu saísse, né, eu iria pedir pra sair ou iria pedir pra conversar e eu iria sair sem receber aquilo que seria direito meu, sem receber aquilo que era meu. E eu não queria isso, né? E eu comecei a orar a Deus, comecei a orar muito a Deus falando... eu nunca fui uma pessoa assim de reclamar pra Deus. Tudo que eu passava, eu agradecia, obrigada a Deus, ou eu chorava, eu tinha crises, mas não ficava reclamando. E algumas vezes, uma chave que eu vou falar agora, muitas vezes, o que eu quero dizer pra vocês nessa chave, quando eu falar chave, é pra vocês entenderem que é algo que Deus, eu vou falar sobre mim, mas que Deus vai falar com você. Muitas vezes eu não falava o que estava acontecendo com medo de ser ingrata, né? Eu não vou falar, eu não vou reclamar pra Deus porque eu não quero ser ingrata. Querendo ou não, eu tava conquistando minhas coisas, pagando minha conta, então eu não falava. E um certo dia eu vi uma pregação e que Deus falou assim pra mim, tudo bem, você ora, você fala comigo, você agradece, mas eu quero que você fale pra mim. Eu quero que você fale pra mim o que você tá sentindo. Eu quero ouvir suas reclamações. Eu não tô aqui só pra você agradecer, não. Eu sou o seu pai. Então eu quero que você fale pra mim o que você tá sentindo. Fala pra mim. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é... Não pense que você... não fique com medo de falar pra Deus achando que você não vai ser agradecida por aquilo de ruim que está acontecendo. Eu não vou falar pra Deus porque eu vou ser injusta, eu não vou estar sendo agradecida. Não. Ele é seu pai e ele quer te ouvir. Ele quer que você jogue aos pés da cruz o que está acontecendo com você. Tem uma palavra que eu vou colocar aqui que diz que você tem que lançar sobre Deus as suas ansiedades, tudo que está acontecendo com você, porque Ele quer te ouvir, porque Ele precisa te ouvir. Em vez de você lançar ou de você dizer para qualquer pessoa, fala para Deus. Então fala sim para Deus dizendo, eu não tô legal, não tô gostando, eu não tô feliz, eu tô sofrendo, eu não quero ser injusta, mas está acontecendo isso, porque Ele quer isso de você. Deus quer te ouvir. E eu comecei, e aí nisso que Deus falou, eu entendi o que Ele estava dizendo sobre... Não é sobre reclamar, é para você falar para mim o que tá acontecendo. Eu vou usar a base da Boca Rosa como corretivo. Pra você falar pra mim o que tá acontecendo, né? Em vez de você falar pra qualquer pessoa que talvez nem seja capaz de te entender, eu sou seu pai e eu quero que você fale. Então, a partir desse dia, eu comecei a falar pra Deus, né? Eu agradecia, só que eu comecei a falar pra Deus que não dava mais. Eu tinha minhas contas pra pagar, claro, então eu não podia sair assim repentino, sendo que quando eu comecei a falar pra Deus que não dava mais, Deus já começou a falar sobre algo que eu estou vivendo agora, no meu outro local de trabalho. E eu comecei a orar, falando que não dava mais, que eu não aguentava. Eu já estava no meu limite. Deus sabia uma chave. Deus sabe os seus limites. Deus conhece o seu limite. Então, Ele sabe a hora de agir. E já estava afetando toda a minha vida. E eu comecei a orar, né? Falei, Senhor... Eu comecei a orar, falar pra Deus que não aguentava mais. E a todo tempo que eu estive lá, eu dei o meu melhor. Eu dormia com a cabeça tranquila, gente. Porque eu sabia que eu tinha dado o meu melhor. Eu sabia que todo tempo eu dei o meu melhor. Isso foi no ano passado. E Deus me ouvia, né? Deus até aí não falava muito sobre. E aí teve um determinado momento que eu queria sair mesmo. E Deus falou, não. Vou falar mais uma chave agora. O não de Deus,
talvez a gente não entenda, mas às vezes o não de Deus é a melhor coisa que acontece. Às vezes a gente tá sofrendo e você fala, Deus, mas o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Sim, Deus tá vendo, mas Ele vai fazer na hora certa. Que não era para eu sair naquele momento, não. E aí, final do ano passado, e aí eu fui indo, né? Deus falou comigo, falei, bom, se Deus falou que não, é porque Ele vai me sustentar, né? Em meio a muito sofrimento. Quando virou o ano, eu já tava no meu limite muito maior, que eu tava tendo muitas crises. Eu chorava muito, gente, como eu chorava. Tinha dia que eu não queria levantar. E eu chorava demais. E quando virou o ano, Deus começou a falar. A minha pele tá molhada e eu vou passar um blush seco nesse momento. Blush da Mariana Saad. E Deus começou a liberar palavras pra mim. Em vídeos, em cultos que eu ia, Deus começou a falar. Primeiro Deus falou que era pra eu esperar nele, que era pra eu esperar, não tinha muito a fazer, que era pra eu esperar em Deus e confiar. Esperar e confiar que Ele ia fazer e descansar. Mesmo passando, sentindo tudo aquilo, né? E de alguma forma eu confiei tanto. Então, quando Deus falar com você, quando Deus usar alguém para falar com você, para descansar e confiar, eu sei que é difícil dizer isso, mas é uma confiança, uma espera que Deus vai te dar. Você vai orar, mas quem vai te dar é Deus, porque Ele é fiel para cumprir, né? Mas uma chave, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, mesmo em meio à dor, eu, sem ver nada, eu confiava, né? Eu confiei, mesmo sofrendo, e Deus começou a falar. E aí teve um dia que eu fui, que ia acontecer, que o milagre só Ele que fazia, e que o homem pode fazer planos, mas quem dá a última palavra é Deus. Eram só palavras assim, e não acontecia nada, gente, só piorava a minha situação. E eu sabia que aquela força era dele. E várias vezes ali, quando Deus começou a liberar palavras de que era pra eu sair, Ele falou assim, Deus falou algumas palavras de que eu senti que quando virou o ano já era uma despedida, de que era pra eu sair na hora certa e que era pra eu esperar. Aí teve um dia que eu falei que eu tava num culto de uma igreja que eu fui, e eu sabia que seria muito difícil acontecer da pessoa, de eu sair e receber tudo que era meu, ou sair em paz e com medo de ter uma conversa e aquilo ser pior. E eu não sabia o que fazer. E aí Deus falou assim pra mim nesse dia que eu chorei. Ele falou assim: o que é seu é seu, e aquilo que é seu, eu vou te dar. A pessoa, ela não vai querer te dar, mas quem vai te dar sou eu. Então, por mais que essa pessoa queira, que ela não queira te dar, eu vou te dar, e ela vai te dar. E aí nesse dia Ele liberou muitas palavras e eu chorava muito, porque Ele disse essa palavra, né? Por mais que Ele não queira, quem vai te dar sou eu. E naquelas inúmeras palavras que Ele tinha me dito. Agora eu vou passar esse pó aqui da Doralice Makeup. Terminado o dia, que eu chorei muito no banheiro. Eu chorei muito, gente. E uma chave agora: Deus conhece todas as suas lágrimas. Nenhuma lágrima que você derrama, Deus não conhece. Sabe aquele dia que você chorou, que pessoas falaram coisas pra você que foram doloridas? Deus vai honrar suas lágrimas. Cada uma delas, Deus vai honrar. Ali eu já tava no meu limite. Eu já não conseguia mais, só de falar. Eu lembro da sensação, eu fico emocionada. Eu já não conseguia mais, gente. Eu chorei muito no banheiro. Chorei demais, falando que eu só tava ali aguentando porque quem tava me sustentando era Ele. Se não fosse Ele, eu não sei. Mas, e aí eu tive um sonho, que depois desse dia de choro eu tive um sonho. E nesse sonho eu até contei pra minha colega, assim, falando: nossa, eu tive um sonho de que
a pessoa tal me mandava embora, pagava todos os meus direitos e ainda assim me abraçava. Era tudo muito tranquilo e eu não acreditava, gente, mas eu sabia que era Deus. E eu sonhei e eu falei pra ela, né? E aí depois de uma semana, vou passar uma sombra na sobrancelha bem de leves. E aí depois de uma semana que Deus tinha falado isso comigo, que eu estava orando, e essa pessoa me chamou para conversar. Eu não vou dar muitos detalhes, mas a pessoa... Eu fui normal, já assim, não aguentava mais. E, tipo assim, eu só tava confiando em Deus, que dentro de mim já não tinha muita esperança, pra ser bem sincera. E eu só tava orando. E aí essa pessoa, nesse dia, me chamou. E tudo aquilo que Deus disse que ia acontecer, nas palavras, aconteceu. Então, o que aconteceu é que me pagou tudo que eu tinha direito. Cada centavo do que era meu. Me fez uma proposta que só Deus poderia fazer, porque Deus falou que Ele ia me dar. E tudo que Deus falou aconteceu. E naquele dia eu desci e eu não acreditava, eu chorava muito. Eu chorava muito mesmo, gente. Eu fiquei em êxtase, eu não acreditava no que estava acontecendo. Tudo aquilo que Deus me prometeu, cada choro, cada lágrima, Deus fez acontecer. Tudo foi igual ao sonho, só que ainda melhor. E eu chorava, eu não acreditava, e foi surreal, gente, foi surreal. E a partir daquele momento, que como Deus prometeu, se Deus te prometeu algo, é Ele que vai te sustentar. É ele que vai te dar a paz, Ele que vai te dar a confiança. Ninguém vai entender, porque foi o que aconteceu comigo. Ninguém entendeu, todos duvidaram, me fizeram várias perguntas, me falaram muitas coisas, e que Deus até chegou a falar pra mim sobre quem te prometeu foi eu. Então não fala mais nada pra essas pessoas. Eu vou fazer e você tem que ouvir a mim. Então a chave que eu vou te falar agora é: quando Deus te prometer algo, não importa o tempo que aconteça, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. E foi algo que Deus prometeu pra você, com você, então ninguém precisa saber. Só confia e descansa. E eu não sei como aconteceu, que eu confiei e descansei, gente. Aconteceu muita coisa, não vou dar detalhes aqui, mas aconteceu muitas coisas e eu estava completamente calma, completamente serena. E tudo aquilo que acontecia, que às vezes eu não tinha conhecimento, eu falava: Senhor, me ajuda. E uma das chaves que Deus falou assim pra mim: eu sou o seu advogado. Eu sou o seu advogado fiel. Relaxa. E o que eu quero dizer pra você agora nessa chave é: Deus é o seu advogado fiel. Tudo que vai acontecer, que você tiver dúvidas, entregue a Deus. Fale pra Deus e Ele vai fazer. Ele vai te esclarecer as dúvidas. Não se preocupe, Ele é o seu advogado, né? Enquanto a gente está vivo e quando a gente tem a oportunidade de estar aqui ainda, Ele é o seu advogado. Eu confiei no meu advogado, Deus. Confiei nele. E tudo aconteceu. E aí tudo aconteceu conforme a vontade de Deus, conforme Deus quis, no tempo de Deus. Deus falava que não era para eu me preocupar. Deus disse também que Ele ia fazer, que não ia faltar nada. E que não era pra eu me preocupar, que Ele estava fazendo, e eu não me preocupei. E Ele fez do jeito dele, na hora dele, e Ele, no caso Deus, Ele cuidou de tudo, não me faltou nada nesses momentos e que eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa, e Deus foi fiel em tudo, eu não me preocupei, eu dormia.
E aí, gente, eu já dormi assim, o sono dos justos, né? Porque quando a gente fica em um lugar e Deus me falou algo, que eu sempre segui isso que eu vou falar pra vocês, independente de onde você esteja, do que esteja acontecendo, e que talvez pessoas nem mereçam, dê o seu melhor. Não dê o seu melhor pelas pessoas ou por aquele lugar. Dê o seu melhor porque você sabe dar o seu melhor. Porque você é uma pessoa que vai ser honrada. Talvez aquelas pessoas ou aquele lugar não te honre, mas Deus vai te honrar. Então, onde quer que você esteja, dê o seu melhor. Porque Deus tá vendo. O mais importante é que Deus está vendo o seu melhor. E no final Ele vai te honrar. E Deus me honrou muito. E tinha coisas que eu nem imaginava, que às vezes você fala que você não merece. Porque a gente tem isso do meu Deus, eu não mereço. Mas não é sobre nós, é sobre a graça dele. Nada com que a gente faça vai deixar de que Deus ame a gente menos. Nada do que aquilo que você tá pensando agora de eu não mereço, porque aconteceu aquilo. Deus é um Deus justo, claro. E às vezes você não entende, mas não é sobre você, é sobre graça. É sobre que Deus te ama. Então Ele vai fazer o melhor por você. Deus não é um Deus que castiga. Deus não é um Deus julgador. Ele é seu advogado. Ele vai falar coisas que você precisa. Vai deixar coisas acontecer que você precisa, que talvez doa. Mas é pro seu bem. Nada do que Deus faz é tipo, ai, Deus não tá me ouvindo. Ou Deus fez aquilo porque eu merecia. Não. É porque Ele quer o melhor pra você. Até nisso. Quando doer, é porque Ele quer o melhor pra você. Agora eu vou passar esse iluminador da Mari Saad. E aí, depois disso, aconteceu de eu ficar ainda alguns meses naquele lugar. Alguns meses, não. Acho que depois disso que ele falou foi uns 2 meses. Ele me ofereceu uma coisa que já era pelo aquilo que eu estava orando a Deus de sair. Só que eu não tinha saído ainda, porque ele me ofereceu e eu tava lá. E aí também, quando aconteceu a minha saída, que eu fui falar com a pessoa, e eu tava com medo. Eu tava com medo de algumas coisas. E aí Deus falou, determinado assim, que não era pra eu ter medo. E era só pra eu ter um espírito de coragem e ousadia. Então tá aí uma das chaves. Quando Deus te prometer algo, claro, Deus vai fazer a parte dele e você vai precisar fazer a sua. Mas quando acontecer algo que você precisa fazer a sua parte e você ficar com medo, independente, você tem que lembrar e orar a Deus pedindo, Senhor, me dê um espírito de coragem e ousadia, porque não é mais sobre mim, é sobre o que o Senhor fez, mas eu preciso fazer a minha parte. Então eu pedi pra Deus. Deus fez um momento. Deus me deu um espírito de coragem e ousadia, que naquele momento, a única coisa que eu fiz com a pessoa é ser grata. Eu agradeci, disse que não daria mais. E fui honesta em todas as minhas palavras, tudo que eu falei foi de coração. E aí, gente, foi igual ao meu sonho. Eu nem acreditava, mas foi super tranquilo. Foi algo que eu nunca senti e vivi antes, porque eu tava sendo sincera, dando o meu melhor. E foi tudo calmo, tranquilo. Eu saí assim, com a pessoa dizendo que as portas estavam abertas pra mim. E falei coisas também, ouvi coisas. Gente, foi igualzinho o meu sonho. Foi igualzinho, sem tirar nem pôr. Eu vou passar iluminador aqui pra ficar fácil de esfumar a sombra, que eu vou passar um pouco marrom e vai dar um destaque. Eu vou usar, eu não passei contorno, né, mas eu vou usar esse contorno aqui pros olhos. E quando eu saí de lá, né, porque eu não acreditava, eu chorei. E Deus me deu uma paz. E antes de eu sair de lá, Deus começou a falar pra mim, que era o novo que eu tô vivendo agora, que era pra eu orar pelo novo. Que Deus disse pra mim, né? O novo na sua vida só vai acontecer quando você sair de lá. E quando eu saí de lá, aconteceu. Só que era pra eu orar, pra que Deus viesse me curar do velho. Depois que ele me curasse do velho, que eu já tinha feito um propósito, que eu adoro fazer propósito com Deus. Depois que ele me tirasse do velho, era pra eu orar pelo novo, só que era pra eu ter um tempo
pra todo aquele velho sair de mim. Que foi depois de um mês que eu entrei no novo. E aí eu comecei a orar pelo novo, né? Porque tudo que tinha pra acontecer sobre o velho já tinha acabado. Gente, eu teria tanta coisa pra falar aqui pra vocês, mas eu vou falar conforme o tempo da minha maquiagem, tá? Então, gente, e foi um ciclo de tipo assim, eu entrei numa determinada data e eu saí na mesma determinada data depois de 3 anos. Então foi o final de um ciclo e se fechou, e aquilo se fechou e começou um novo. E a partir daquele fim, daquele dia que eu fui lá, começou o novo na minha vida e Deus começou a me curar do que aconteceu no velho pra eu viver o novo. Então eu comecei a um propósito com Deus, comecei a orar muito e Deus começou a me curar do velho para que eu entrasse no novo. E eu comecei a me sentir viva, só que depois que eu saí de lá, eu tive muitas crises de choro, gente, eu fiquei muito mal, mas era porque Deus estava me limpando. Então uma chave que eu vou falar pra você agora: quando Deus te tirar de algo da sua vida, ele vai, é como uma casa, né? Você tem que orar. Ele vai te limpar por dentro. Ele vai tirar tudo aquilo que você tem que orar muito para que você não entre no novo com aquele sentimento e acabe estragando o novo com aquele sentimento e não seja aquilo que você esperou. Mas é como uma casa e eu quero que até que você ore a Deus falando: Senhor, me limpe do velho para que eu chegue completa e nova no novo. Então, quando o novo estiver chegando, você começa a orar para Deus tirar o do velho. Então, como uma casa, Deus vai te limpar, Deus vai abrir cada cômodo, fala para Deus assim: Senhor, entre em cada cômodo de quem eu sou, tire tudo aquilo que precisa ser tirado para que eu entre no novo completa. E foi isso que aconteceu. E eu entrei no novo nova, né? Eu entrei no novo completamente nova, sem vestígios do velho. O velho, na verdade, agora que eu tô no novo, ele me ensinou, né? Ele me ensinou muita coisa, ele vem me ensinando sobre aquilo que eu não aceito mais, aquilo que eu mereço, e continuar sendo quem eu sou com o coração que eu tenho. Então, tudo que acontecer, não sei, Deus quer que eu fale isso agora, mas vai acontecer muitas coisas na sua vida que Deus vai permitir acontecer doloridas, porque Ele quer que você se achegue mais perto dele, porque Ele quer você, e às vezes a gente só vai na dor, e Ele vai permitir algumas dores para que você esteja perto dele, para que você se volte a Ele, mas não é uma dor que vai te matar e nem te destruir, não. É algo para que você volte para Ele. E isso aconteceu comigo, Renata, muitas vezes, até eu entender que eu preciso de Deus todos os dias da minha vida, que eu preciso orar e falar com Deus todos os dias da minha vida, que eu, Renata, não consigo viver uma vida sem Ele. E não é sobre eu ser cristã, mas independente da sua religião, você também precisa de Deus todos os dias na sua vida. Então a palavra também de hoje, a chave é: fale tudo para Deus. Entregue tudo para Deus, até as coisas que você acha que é besta. Para Deus não é besta. Ele quer ouvir todas as coisas sobre você. Entregue seus sonhos, entregue seus planos, entregue seus erros. Entregue para Deus os seus sentimentos, as suas falhas. Entregue para Deus, sei lá, Deus, eu quero comprar tal coisa. Entregue para Deus, porque, gente, já aconteceu de eu querer um sapato. O sapato tá R$200. Falar: Senhor, eu queria tanto aquele sapato, Senhor, não tenho como. Aí depois de uma semana o sapato tá R$50 e eu fui lá e comprei. Então entregue tudo a Deus. Ele quer isso de você. Só que você tem que fazer também a sua casa um templo. Então o seu quarto um templo, você tirar um tempo para orar a Deus. Só que hoje, onde quer que eu esteja, eu falo com Deus. Gente, em coisas em pensamento, às vezes tem coisas que acontecem em pensamento que você pensa que você acha que Deus não escuta, mas escuta, porque Deus já respondeu para mim coisas em pensamento. Inclusive, deixa aqui no comentário também algo que aconteceu com vocês sobre isso, uma palavra que vocês querem que eu traga. Deixa eu ver o que eu posso passar aqui. Gente, eu acho que um batom vermelho ia ficar bom, o que vocês acham? Eu vou passar esse batom vermelho da Letícia de Paula, que nem tem mais na linha. Vou passar a bruma aqui da Letícia de Paula. Enquanto seca, então é entregar tudo a Deus.
O intuito desse era sobre Deus, falar sobre Deus. E eu quero muito que em cada vídeo que eu gravar assim, que Deus fale comigo ou que leve algo ao meu coração pra falar com vocês. E, gente, acho que eu tô pronta. Vou deixar um takezinho aqui no final. Quis passar um batom vermelho porque ela tá bem simplesinha assim, né? Então, eu adorei. Gostei muito. Então, o intuito desse vídeo hoje foi tudo que eu falei aqui pra vocês. Espero que cada palavra que eu falei, ou que Deus me tocou pra falar, chegue a pessoas, toque pessoas. Então, que você leve essa palavra para as pessoas, que você curta para que essa palavra chegue a outras pessoas. Para que você comente dizendo que se algo te tocou, aquilo que você precisava ouvir. Então, eu falei sobre mim, sobre coisas que Deus fez em mim, mas que pessoas precisam ouvir e entender. Foi tudo de coração. Quero trazer e falar mais sobre Deus, que Ele está em tudo na minha vida. E eu espero de todo o coração que essa palavra chegue para alguém e que toque alguém que precisa. Então, o intuito desse vídeo foi esse, e a make. E eu queria agradecer a cada pessoa que ouviu um pouco ou que assistiu tudo e ouviu sobre cada pedacinho. E agradecer por quem ficou todo esse tempo aqui e a cada vídeo para quem me acompanha. Então, gente, muito obrigada por tudo. Eu tô muito feliz porque eu queria muito ia gravar outro vídeo, não deu porque eu tava mal, agora eu já estou mal. É bonita, mentira, eu tô melhor. E feliz por ter gravado esse Maqui e feliz por ter gravado esse Maqui Fala com vocês. Então, como vocês já sabem, até o próximo vídeo do canal, que eu sei que vocês já estão ansiosa. Então, muito obrigada por ter me acompanhado. Tchau, tchau!